mas que muitas vezes tem uma série de nuances, de questões que precisam ainda ser pensadas, ser melhor discutidas, ou que a gente precisa também ampliar em alguma medida, pensando nas mudanças, né, da própria lógica da comunicação, aí das últimas 2 décadas, principalmente. Então, nós temos uma necessidade de pensar a comunicação pública como um processo, né, no âmbito das pesquisas em comunicação e também dentro das instituições. E o nosso objetivo com o dossiê foi pensar um pouco em agrupar essas 2 coisas, então contribuir para, né, as instituições e também para as pesquisas em comunicação, tá? Pensando aí nessa complexidade, né, que tanto resolver teoricamente as nuances da comunicação pública, quanto dentro das instituições, é uma questão difícil, mas é uma contribuição, né, que nós tentamos a partir, né, dos artigos que serão discutidos hoje e também dos demais artigos que fazem parte do dossiê, que a gente, né, eu aproveito aqui publicamente para agradecer enormemente todos os colaboradores, todos os autores e autoras que contribuíram, enfim, que pensaram, né, numa contribuição, né, a partir dessas 2 discussões. Então, por um lado, pensando em termos bem práticos, a gente tentou, em alguns artigos, então foi um dossiê que recebeu uma quantidade bastante significativa de artigos, então, por um lado, a gente pensou numa contribuição justamente teórica, né, então, assim, como pensar em atualizar, como pensar o tema da comunicação pública a partir de questões mais recentes, em termos, né, de visibilidade, como o caso da desinformação, o caso até mesmo, né, das crises, né, de comunicação. Então, é uma tentativa de trazer estudos teóricos. Então, se a gente olhar para o dossiê, principalmente os primeiros artigos, pensando na ordem como ele está dado lá na revista, então, tem algumas contribuições ali que são contribuições essencialmente teóricas, né, então, textos que vêm muito com este objetivo de nos fazer pensar sobre os conceitos, e, por outro lado, trabalhos empíricos, né, então, a gente precisa, ao mesmo tempo, avançar teoricamente, mas, ao mesmo tempo, estudar as próprias instituições, a prática da comunicação pública. Então, na medida em que o dossiê vai avançando, nós tentamos trazer trabalhos que vão mostrar, né, a comunicação pública dentro de câmaras municipais, a comunicação pública em momentos de crise. Então, a gente tentou fazer este balanço pensando em todas as possibilidades, em todas as contribuições que nós recebemos. Ao final, né, o nosso balanço, tanto o meu quanto o do Jorge, é que a gente conseguiu, como se fosse uma balança, né, trazer contribuições tanto de trabalhos empíricos quanto de trabalhos teóricos, e a gente espera que, né, novos trabalhos, novos estudos, seja a partir, né, de profissionais que atuam, ou de quem trabalha nessa área, digamos, em termos acadêmicos, né, que as nossas reflexões ali, juntamente com os autores e autoras, possa suscitar discussões futuras, né. E aí uma questão última já para fechar a minha fala, é que, em alguma medida, a gente sempre fala muito de comunicação pública, mas muitas vezes a gente só percebe a importância e a relevância efetivamente da comunicação pública quando há a sua ausência, né. Então, quando a gente tem uma crise política, uma crise climática, né, como foi o caso, por exemplo, das enchentes no Rio Grande do Sul, ou a gente tem uma crise de saúde pública, como foi o caso da pandemia de Covid-19. Então, quando a gente tem uma ausência da comunicação pública, né, ou quando a comunicação pública, pela sua não atuação, abre espaço para que outras fontes, outros fluxos de comunicação ganhem mais visibilidade, né, quando a gente tem essa lógica, esse desbalanceamento, digamos assim, a gente passa a pensar efetivamente o quanto a comunicação pública é importante, quanto ela é relevante nesses contextos. Porque em momentos, né, de estabilidade, digamos assim, muitas vezes nós não paramos para pensar efetivamente em qual é a contribuição da comunicação, principalmente pensando em instituições, né, o quanto essa comunicação é importante. Mas quando nós não contamos com ela, ou quando nós contamos com ela, né, com diversos problemas, a gente efetivamente percebe o quanto ela é importante, o quanto ela é relevante, o quanto a gente precisa discutir e teorizar e estudar empiricamente
esse fenômeno. Então, muitas vezes, né, a sua relevância é percebida pela sua ausência, infelizmente. Então, fecho a minha fala com essas questões, e aí espero agora poder ouvir também os colegas com as suas contribuições, com os seus artigos, e agradeço mais uma vez a possibilidade de ter tido a oportunidade de contribuir com esse dossiê. Obrigada, gente. Obrigado, Michele. Passo a palavra agora para a Valéria, e ressaltar essa fala, né, de que muitas vezes realmente a comunicação pública é valorizada, né, quando ela está ausente ou quando ela não foi suficiente, né? Então, passo a palavra para a Valéria para encerrar essa primeira parte da apresentação da revista e da leitura editorial do que significaram os artigos e a proposta. Bom dia a todos, cumprimento a todos os presentes, os autores, os associados da ABC Pública, na pessoa do Armando, e gostaria de iniciar a minha fala a partir do último comentário de Michele, né? É triste que nós tenhamos que falar de comunicação pública pensando no pouco uso, né, efetivo da comunicação pública nos diversos âmbitos do Estado, e que a gente tenha que, como profissionais de comunicação, fortalecer a comunicação nesses âmbitos, a partir dos nossos estudos e a partir das reflexões das nossas práticas. Pensando na missão da revista Organicom, que é problematizar questões que se colocam como fenômeno da comunicação e que precisam ser fortalecidos, teoricamente, epistemologicamente, esse tema foi sugerido para o dossiê 45, não é? Nós ficamos muito felizes, assim como Michele mencionou, ao perceber que foi um tema muito trabalhado, e tem sido muito trabalhado, não é? Em função do volume de artigos que nós recebemos. Nós temos nessa edição 16 artigos selecionados dentre inúmeros que nós recebemos. Infelizmente, não podemos publicar todos aqueles que recebemos, não é? 3 entrevistas realizadas, 2 depoimentos com referências do campo, né? Juan Ramarillo e Pierre Zimor, que teve aí uma fala transcrita pelo Jorge Duarte, um dos nossos organizadores, né? E que se constitui, então, como um dossiê que vai ficar como uma referência, tanto teórica na problematização do tema, na sua dimensão teórica, epistemológica, como também na sua dimensão empírica. A revista Organicom, ela se coloca como esse espaço de debate, de discussão de temas nessas duas dimensões. E pensando nessa característica, foi justamente nesse sentido que o dossiê foi construído, como Michele falou. Para nós foi um orgulho, um prazer poder trabalhar com Jorge e Michele na organização desse número, e temos certeza de que ele vai ficar como uma referência para novos trabalhos desse campo, né? Assim como uma referência no direcionamento das práticas por meio das reflexões que foram trazidas nos artigos que têm essa abordagem mais empírica. Eu queria, então, terminar minha fala, mais uma vez agradecendo a parceria com a ABC Pública e a possibilidade de a gente poder construir esse dossiê e deixá-lo como referência para o campo da comunicação e da comunicação pública em especial. Muito obrigado, Valéria. Agora a gente entra, digamos, no aperitivo, né, da revista, com 2 palestras mini, e eu passo a palavra para a Lília Gomes, que vai conduzir essa parte. Eu continuo participando e entro novamente no encerramento. Lília. Pronto, me ouvem? Sim. Obrigada.
Bom, então, agora, representando aqui os pesquisadores que elaboraram esses 16 artigos do dossiê 45 da Organicom, as duas colegas que estão conosco, Fiorenza Carnielli e Ana Maruzia Lima, transitam entre a prática e a pesquisa, e provavelmente já experimentaram ou experimentam essas restrições que nós comentamos na abertura, essa dificuldade em institucionalizar a comunicação pública, em levá-la para a prática. Elas, com certeza, viveram ou vivem isso, então isso acho que traz um tempero diferenciado para o que elas vão nos colocar aqui hoje. Vamos conhecer os resultados de duas pesquisas, uma que coloca as lentes sobre as tragédias de Mariana e Brumadinho, e a outra sobre comunicação pública nos municípios, um espaço tão carente e onde essa comunicação pública ainda está tão distante, diferente do âmbito federal e do estadual, onde temos muito a crescer, mas já avançamos um pouco mais. Essa comunicação pública que nos desafia, que nos orgulha, e que, por acaso, na semana passada, nos deu um motivo maravilhoso de orgulho, que foi o Prêmio USP de Tese Destaque. Então, os colegas que estão na rede da ABC viram que a professora Heloísa, com uma colega pesquisadora, receberam esse prêmio. Então, é a comunicação pública entrando também para essas vitórias, conquistas de prêmios, né? Então, essa notícia na semana passada também nos orgulhou muito, é mais uma vitória da comunicação pública. Bom, então nós vamos iniciar ouvindo a colega Fiorenza Carnielli, com a pesquisa que tem como título Diálogo e Distorções, Fiorenza, Diálogo e Distorção sobre as tragédias de Mariana e Brumadinho, a comunicação estratégica das organizações responsáveis. Por acaso, a Fiorenza está vivenciando esse tema desde 2015, então há quase 2 anos, e é uma história longa que eu já acompanhei, inclusive, alguns capítulos. Fiorenza é pesquisadora e professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E agora é com você, Fiorenza. Bem-vinda, obrigada por estar conosco mais uma vez. É um orgulho para a ABC recebê-la. E manda ver, fica à vontade. Muito obrigada, Lili. Agradeço o festejo, a iniciativa da ABC Pública. Agradeço a você e ao Armando, pessoalmente, por dar luz, né, a essa edição tão importante da Organicom, que eu tenho a felicidade de ter um artigo, um trabalho maravilhoso de edição de Michele, junto da coordenação geral da revista, a professora Valéria, toda a equipe. Então, agradeço, e não há dúvidas de que esse número da Organicom, ele se coloca como referência obrigatória no campo. Me lembro aqui de uma edição organizada pela professora Margarida, depois de uma Abrapcorp realizada aqui em Porto Alegre, de onde falo hoje, e certamente, já anos depois, né, mais de uma década, a gente tem aí uma coletânea fundamental. Vou colocar minha apresentação para iniciar, porque eu tenho que ser disciplinada, que não temos muito tempo. Aí que o meu PDF não quer abrir. Um segundo para abrir. Vamos ver se agora carrega. Só acrescentar, né, Lília, que depois das duas apresentações, quem vai iniciar o debate é a professora Margarida Kunsch, que nos honra com a sua presença e com essa história, essa experiência vitoriosa na comunicação. Isso. Abriu, gente, minha tela? Ainda não. Ainda não. Janela. Ah, sim, agora sim. Estou em tela cheia com vocês? Entrou.
Então, tá bem. Estou rolando o meu tempo aqui. Como Lídia disse, né, o artigo que eu trago é um recorte da minha tese, defendida já em 2021. Esse trabalho nesse recorte foi a alguns congressos, inclusive com a presença da Michelle, então, assim, é fruto também de um diálogo com pares, assim, em fóruns qualificados. Ele está dentro, né, uma pesquisa realizada junto ao Núcleo de Comunicação Pública e Política. Agradeço a presença de algumas das minhas colegas pesquisadoras de grupo aqui. E esse artigo teve a feliz coincidência, apesar da data trágica, a revista Organicom foi publicada justo no dia 5 de novembro, né, em aniversário da primeira dessas duas tragédias de Mariana, no dia 5 de novembro. E a comunicação pública está aí nesse artigo como um conceito problematizador, né? Entendendo, né, a nossa abordagem teórica parte do princípio de que a comunicação pública está definida pelo conteúdo da comunicação pública, e a forma de abordá-la metodologicamente, né, faticamente, é através do desenho, né, do reconhecimento do desenho de redes, né, que se instauram, redes de disputa pela definição do interesse público, né, de um tema como abordado a partir da ótica do interesse público, redes que vão disputar a partir da colocação de atores, né, que estão implicados naquele tema público, ou por dever democrático, ou por interesse estratégico, para disputar aquele acontecimento público, aquele tema público. Em especial, a gente está olhando para a tematização da comunicação pública a partir de um tema avassalador, um tema público conformado numa trama acontecimental, que é a definição que nós assumimos para coincidência, né, para conformação estratégica desses dois acontecimentos públicos, as tragédias crimes de Mariana e de Brumadinho. Então, o nosso pressuposto é que a comunicação pública desencadeada por esses acontecimentos públicos, ela está marcada, por um lado, por expectativas típicas do espaço público democrático. Sim, nós temos expectativas públicas permeadas pelos valores democráticos, porque estamos falando de um acontecimento público que está envolvido num ambiente democrático, portanto, as nossas expectativas em relação às consequências e às responsabilizações são da ordem do Estado democrático de direito. E, ao mesmo tempo, a gente não há de ignorar as disputas estratégicas de sentido que definem a comunicação pública a partir do ponto de vista dos atores, sejam eles públicos ou privados. Especialmente, né, nesse recorte que eu trago nesse artigo, a gente vai olhar, o foco está no exercício de um poder comunicacional específico, que são das três organizações, Samarco, Renova, extinta recentemente Renova, e a Vale, que são as organizações responsáveis por esses dois crimes que conformam a trama acontecimental. E a pergunta, né, eu já ouvi isso em alguns congressos, por que comunicação pública? Vamos assim, está falando de organizações privadas, por que comunicação pública? Sim, comunicação pública, porque tanto é que permanecemos todos nós indignados diante desses dois acontecimentos públicos, pela vivacidade, porque tratamos de uma disputa pública que 9 anos depois a Fundação Renova foi extinta, tentando uma resposta pública que seja mais condizente com as expectativas democráticas que todos nós compartilhamos, né? É por isso que há disputas na Corte britânica em relação a uma resposta, né, possível, né, uma resposta que seja mais próxima de uma justiça num senso compartilhado publicamente. Então, olhar e você esperava encontrar outra coisa, né? Me perguntam muito, outra coisa que não uma ação estratégica? Não, eu não esperava, né? Até no COP nós compartilhamos um histórico
de pesquisas em que a gente identifica a ausência de um debate público qualificado. Mas não basta responder se não há debate. A minha pergunta principal é: o que há ali? O que opera na ausência do debate? E de organizações privadas, da lógica estratégica, como opera essa lógica estratégica de organizações privadas dentro de um contexto de expectativa de resposta pública, que é definido por um acontecimento público de organizações que têm uma natureza privada, mas que devem responder, né, que precisam responder, se posicionar nessa esfera pública, né, incorporando a gramática que é própria desse espaço, para que as suas próprias operações, elas sejam possíveis, em última instância, mesmo aprovadas pelo arcabouço teórico do nosso Estado democrático. Então, o objetivo é identificar essas estratégias, né, das organizações. A abordagem teórico-metodológica, ela combina a comunicação pública, um conceito que foi fundamental é a comunicação sistematicamente distorcida. Pensamos também na racionalidade cínica, assumindo sempre uma perspectiva crítica da comunicação. Do ponto de vista do material empírico, a análise ela se dedicou a 14 relatórios anuais que foram publicados de 2015 a 2020 por essas organizações. Já dá aí, com o término da Fundação Renova, para expandir e trazer uma nova versão desse artigo, não é mesmo? O modelo analítico proposto, então, ele assume o diálogo como um critério normativo e pragmático da comunicação organizacional. Tá bom, Fiorenza, as organizações, elas têm essa ação estratégica diante de um acontecimento público, na disputa por esse acontecimento público, visando também a própria imagem pública positiva. Como é que elas respondem? Como é que elas operam essa estratégia de comunicação? Para isso, eu assumo, né, uma forma de avaliar como um critério avaliativo dessa comunicação, o diálogo, seguindo pistas de alguns autores, Angela Marx, o Renan Mafra, e outros autores com os quais, a partir dos quais foi possível selecionar indicadores positivos do diálogo, ou seja, quando as organizações assumem uma gramática, né, critérios que permitem a operacionalização do diálogo, e, por outro lado, esses 8 indicadores negativos do diálogo, que se colocam como obstruções à comunicação pública. O que nós constatamos é que esses critérios positivos e negativos, eles operam concomitantemente, formando o que nós chamamos de um quadro paradoxal da comunicação pública, em que positivo e negativo não se anulam, mas eles operam abrindo e fechando portas, né? A analogia que eu faço, abrindo e fechando portas, concomitantemente, de forma que a gente não consegue nem entrar nem sair do enquadramento proposto. Então, a ação estratégica das organizações, aqui fazendo um teaser rápido, fazendo convite para que vocês possam, os leitores interessados possam ir ao artigo, ver as nossas seleções, né, de trechos dos relatórios, de como é que essa estratégia é operada pelas organizações no acontecimento público, que é uma estratégia para neutralizar, silenciar e pacificar a potência do acontecimento público, né, a partir de buscando uma imagem de organizações mineradoras reparadoras, inovadoras e desenvolvedoras, né? E aí a conclusão que a gente chega é que o que está estrategicamente ocultado, né, sobre a aparência de uma comunicação transparente, aberta ao diálogo, ou seja, a partir das estratégias de comunicação sistematicamente distorcida, é justamente o interesse de distorcer a comunicação, impedindo pragmaticamente a realização dessa postura dialógica, portanto, porosa a esse ambiente democrático. Porque, sim, nós temos a expectativa, aliás, uma expectativa rezada na nossa legislação ética, de que essas organizações tenham comportamentos em que o interesse privado ele está constrangido diante do interesse público, em última instância, o interesse público de que a gente possa continuar sobrevivendo neste meio ambiente, né? E isso é seguramente ainda mais atualizado por toda a emergência climática que nós temos sentido na pele tão fortemente nos últimos anos, em especial nesse último ano aqui no Rio Grande do Sul. Diante disso, a hipótese que é sustentada
pelos achados da tese, é de que a comunicação resultante da ação estratégica dessas organizações, ela se caracteriza como comunicação cínica, né, o que significa desrespeitar a democracia, quando um acontecimento, né, do âmbito econômico, ou seja, do interesse relacionado ao interesse privado do lucro de operação de mineradoras, né, ele vai desequilibrar arranjos sociais e ambientais. Então, fica o convite para que vocês possam, né, os interessados possam a leitura do artigo. Gostaria muito, fico à disposição para mais conversas, né, sobre a operacionalidade desse modelo analítico em outras situações, em outras tramas acontecimentais, né, que envolvam entes privados, também entes públicos. Deixo aqui meu agradecimento a todo o suporte à tradição de pesquisa de comunicação pública do NUCOP, liderado pela professora Maria Helena Weber, e, por fim, deixo um convite para que acessem o nosso Observatório da Comunicação Pública, em que a gente procura sempre manter acesa a chama e, sobretudo, o olhar crítico para a comunicação pública, tentando também fazer a nossa parte para a qualificação desse campo de pesquisa e também profissional. Era isso. Muito obrigada. Fiorenza, muito obrigada. Você deu uma pílula muito instigante de todo o conteúdo que você já produziu sobre esse assunto, que de fato é um assunto de absoluto interesse e seria muito bom que, para além dos pesquisadores da nossa área, cidadãos tivessem acesso a essa análise. Temos muito assunto para tratar do seu artigo daqui a pouquinho. Obrigada, Elia. Vamos, então, agora para uma outra convidada, que é a Ana Marúzia Lima. Ana vai representar outros 2 colegas que assinaram o artigo com ela, o artigo intitulado Comunicação Pública nos Municípios Brasileiros, Canais, Serviços e Atendimento ao Cidadão. Ao lado da Ana, assinaram o artigo o nosso colega da ABC, Armando Medeiros de Faria, e o Paulo Eduardo Palma Beraldo. Um pouquinho do currículo da Ana. Ana Marúzia Pinheiro Lima é doutora em Ciência Política, mestre em Comunicação e Arquitetura Urbanista pela Universidade de Brasília, UNB, é publicitária pelo Centro Universitário de Brasília e supervisora de Relacionamento e Participação da Câmara dos Deputados. Bem-vinda, Ana, obrigada por estar conosco. Eu que agradeço, Lília. Todos me ouvem bem? Sim, muito bem. Quero começar agradecendo a oportunidade de estar, e a alegria de estar hoje, nessa manhã, no lançamento oficial dessa edição, desse dossiê 45 da Organicom, e também da minha alegria de apresentar esse trabalho que eu fiz com os meus colegas Armando e Paulo. Eu vou iniciar a apresentação. Todos conseguem ver em tela cheia? Sim? Está entrando, Ana. Não está em tela cheia ainda. Coloquei em tela cheia a dica da Sara. Ainda não entrou? Ainda não. Vou tentar novamente. Pronto? Não. Aceita o PDF, Maruzi. Da última vez tinha dado o PDF. Sim, é no PDF mesmo que eu estou. Aqui está mostrando para a gente a apresentação do PowerPoint? PowerPoint. Vamos colocar novamente. Entrou agora, pessoal? Perfeito. Maravilha. Quais eram os objetivos do nosso trabalho? A gente fazer um panorama, apresentar um panorama da presença pública das prefeituras brasileiras nas mídias e também, em contrapartida, de que maneira que essa oferta por parte das prefeituras estaria sendo utilizada, seja efetivamente ou potencialmente pelos cidadãos. E, assim, identificar oportunidades de aprimoramento para o fortalecimento da democracia.
Nosso marco teórico, comunicação pública, que é um tema que é tão caro para nós, comunicação como direito, e por isso se transforma numa responsabilidade e numa missão das autoridades públicas, porque essa comunicação precisa estar voltada para o interesse coletivo, o interesse público, o interesse dos cidadãos, a fim de garantir o exercício pleno desse cidadão. Então, esse cidadão é informado e, assim, ele se sente convidado a participar das decisões que lhe dizem respeito, promovendo, assim, um diálogo social em que não somente dialoga o Estado e a sociedade, mas a própria sociedade entre si, entre os seus vários setores. Municipalidade, comunicação pública nos municípios, que, afinal de contas, é onde o cidadão mora, é onde o povo está. Municípios que ganharam mais poder, mais autonomia depois da Constituição de 1988, porque os constituintes entenderam que, sim, é o local onde o Estado está mais próximo desse cidadão. E, por isso, vai constituir um pilar da democracia. Nós trabalhamos com 4 pesquisas, em especial a MONIC, que é a Pesquisa de Informações Básicas Municipais, realizada pelo IBGE, que traça o perfil dos municípios brasileiros a partir de suas prefeituras. É uma pesquisa de 2019, uma pesquisa censitária, porque aborda o universo completo dos 5.570 municípios, e principalmente o módulo de comunicação e tecnologia da informação que mais nos interessava. Para poder fazer a contrapartida e mostrar como que seria o lado do cidadão, a gente trouxe, associando a MONIC, também a PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílios de 2019, e também a TIC Domicílios, realizada pela CETIC, que traz também mais informações sobre o uso da internet pelas pessoas no Brasil, para os brasileiros. Complementando, nós temos o Data Reportal, que é o Digital 2019. Essa pesquisa é realizada em 230 países, entre eles o Brasil, e traz dados extensivos sobre como que o cidadão utiliza a internet e as plataformas de redes sociais. Vamos entrar agora na parte de estruturas de atendimento, e aqui eu trouxe os 3 principais canais utilizados pelas prefeituras, dados da MONIC de 2019. Nós vamos observar redes sociais, o telefone geral e o portal da internet. Redes sociais com cerca de 84% das prefeituras, telefone geral por cerca de 86%, e o portal da internet por quase 90% das prefeituras na época. A gente imagina que agora em 2024, a gente imagina e espera que esse número tenha crescido, porque se a gente for parar para pensar, 616 municípios não tinham portais na internet. E se a gente lembrar que um estado como São Paulo tem 645 municípios, não em termos de população, mas em termos de quantidade de municípios, seria praticamente o estado de São Paulo inteiro, sem a disponibilização de portais da prefeitura na internet. Isso aqui é dados da TIC Domicílios sobre o uso da internet. A escolha pelo canal principal ser um portal da prefeitura na internet é muito importante, porque existe correspondência no que o cidadão está fazendo a utilização. Então, pessoas que utilizaram o governo eletrônico nesse ano de pesquisa, cerca de 68% das pessoas no Brasil utilizaram. Mas, quando a gente começa a fazer os recortes, se é uma área urbana ou rural, a faixa etária, a escolaridade das pessoas e a classe social, você vai observar que existe uma desigualdade. Então, por exemplo, pessoas que moram na área rural, que têm 60 anos ou mais, têm ensino fundamental ou infantil, e está nas classes D e E, metade dessas pessoas, mais da metade dessas pessoas não faz uso da internet, isso no Brasil em 2019. Se a gente for falar sobre redes sociais, as prefeituras optam por esses conteúdos de comunicação pública com os cidadãos, consultas públicas ou enquetes, respostas a comentários ou dúvidas, serviços ou campanhas, e o principal conteúdo é notícias. Isso também vai encontrar uma correspondência, uma pesquisa que foi feita pelo Data Senado, que mostrou que as pessoas têm utilizado cada vez mais redes sociais, aplicativos mensageiros, que é o exemplo do WhatsApp, para obter notícias. E as plataformas mais utilizadas pelas prefeituras, em especial essas 4, WhatsApp, YouTube, Instagram e Facebook, provavelmente isso já se modificou de 2019 para cá. Essas 4 plataformas são as que as pessoas também mais usam. Não na mesma ordem do ranking, mas a gente vai observar, segundo o Data Reportal, Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, também como meios
redes mais utilizadas e meios que as pessoas estão utilizando para poder receber notícias, para poder se informar. Na avaliação feita pela TIC Domicílios, do porquê as pessoas não utilizarem governo eletrônico, existem várias explicações. Segundo essas pessoas, o serviço não precisaria estar na internet, há uma dificuldade em encontrar o serviço, uma preocupação com a proteção dos dados pessoais, falta de necessidade de buscar os serviços, e pessoas que preferem o serviço presencial, mais de 70%, isso é um número muito alto. É um número de pessoas, e de repente que elas não estão sendo abarcadas por esse esforço de presença digital das prefeituras, a ponto de as pessoas realmente preferirem o serviço presencial. Nossa pesquisa, nós observamos que o telefone celular é um dispositivo extremamente interessante e, por alguma razão, estava em 2019 mal aproveitado por parte das prefeituras. Apenas 1/3 das prefeituras oferecia serviços pelo celular. Apenas 1/4 das prefeituras tinham sites que eram adaptados para leitura no celular, ou seja, eram responsivos. E, ao mesmo tempo, o telefone. Aqui, na realidade, as ligações telefônicas eram o serviço disponível para as prefeituras mais utilizado para atendimento ao público, para solicitação e acompanhamento de serviços. Do outro lado, que é o lado do cidadão, nessa época, em 2019, 99% das pessoas estavam utilizando o celular para acessar a internet. No mesmo dispositivo que está na mão da pessoa, a prefeitura tem um campo enorme ainda que ela vai poder aproveitar para poder tornar esses serviços mais acessíveis ao cidadão. Também encontramos uma série de desconexões. Nós vimos no gráfico da TIC, pessoas com menos instrução, pessoas de classes sociais mais baixas e pessoas que têm mais idade têm muito mais dificuldade de acessar serviços remotos que a prefeitura oferece. Seja em função de baixo letramento político digital, seja em função de uma conexão de qualidade ruim, de uma conexão fraca para acessar a internet. E, ao mesmo tempo, uma vez essa pessoa entrando, ela às vezes se depara com sites que são extremamente confusos, seja porque as informações estão confusas, seja porque elas estão... A arquitetura de informação, ela não facilita a navegabilidade por parte dessas pessoas. Entre os serviços que as prefeituras mais oferecem nos seus portais, estão as informações sobre licitação. Isso me parece que faz parte do esforço, grande esforço de transparência que as cidades estão empreendendo, e também os serviços a respeito de notícias, informações sobre o município, informações sobre concursos públicos, estão entre os serviços mais oferecidos no portal. Ao mesmo tempo, outros serviços que poderiam facilitar muito a vida desse cidadão, para ele ganhar tempo, para ele conseguir fazer esse acesso de uma maneira mais simplificada, tem uma disponibilidade pequena ainda nesses sites. A exemplo das matrículas nas escolas de ensino público, somente 3%, agendamento de consultas na rede pública de saúde, somente 4%, e a emissão de documentos, incluindo certidões, alvarás, corresponde a somente 19%, e isso atravanca o trabalho de um cidadão que quer empreender, isso atravanca no momento em que ele deseja, por exemplo, fazer algum tipo de transação financeira. Outras desconexões agora já no universo das redes sociais. As prefeituras têm apostado nas notícias, que são o principal serviço, e as pessoas cada vez mais utilizam redes sociais em função das notícias, mas a gente precisa entender que o principal uso das pessoas nas redes sociais é um uso para entretenimento. Pelo lado das plataformas, nós temos outra desconexão, porque plataformas da Meta, como, por exemplo, Instagram, Facebook, o X, o YouTube, todas essas plataformas são plataformas privadas que têm um foco no mercado. Elas estão sendo utilizadas pelas prefeituras, está sendo dada uma prioridade para esses perfis oficiais nessas redes, e você está num ambiente em que a comunicação pública, o interesse coletivo, não é o foco. Se você tem um perfil, a prefeitura abre um perfil oficial dentro de uma rede social como essas, mesmo você tendo alguns seguidores, não necessariamente esses algoritmos vão entregar para esses seguidores, não necessariamente essas pessoas vão interagir com o conteúdo que as prefeituras estão publicando. Então, a gente imagina que seria muito interessante que as prefeituras cada vez mais fizessem uso de plataformas públicas para o contato com os seus cidadãos.
E na nossa pesquisa nós conseguimos identificar algumas, a exemplo da plataforma GovBR, ela atualmente já é adotada por mais de 900 municípios. Existe a eOuve, que é uma plataforma não somente para prefeituras, mas também utilizada por órgãos do judiciário, por órgãos do legislativo, em que você consegue digitalizar as ouvidorias. E não só nas 3 esferas, né, na esfera municipal, estadual e federal. E é bastante interessante porque nesse grande repositório é possível cruzar dados comparativos entre as diferentes prefeituras, entre diferentes instâncias. E um dos exemplos também que nós localizamos, esse já do Poder Legislativo, é o Interlegis, oferecido pelo Senado Federal. Um dos serviços, por exemplo, é a disponibilidade de hospedagem e de templates para a criação de portais na internet dessas câmaras municipais. E com isso a gente consegue fazer novas perguntas. Se a nossa pergunta inicial era como que as prefeituras estão trabalhando a comunicação pública, o que elas estão oferecendo aos cidadãos, a gente vai inverter a pergunta, e ela será como o cidadão se comunica efetivamente com o Estado, E, em tempos de inteligência artificial e outras mediações tecnológicas que nós estamos vivenciando, e numa velocidade cada vez mais alucinante, como que a gente consegue manter o aspecto humano na comunicação pública? Quero agradecer a oportunidade de estar apresentando para vocês o nosso artigo e, ao mesmo tempo, conforme a própria Fiorenza comentou, fazer um convite para que vocês leiam o nosso artigo. Ele traz muito mais dados do que estes que eu apresentei para vocês, não somente o nosso artigo, o artigo da Fiorenza e todos os outros que compõem esse dossiê de comunicação pública, que é sempre muito bem-vindo, uma iniciativa como essa que tanto nos orgulha. Muito obrigada. Obrigada, Marúzia, pelas suas palavras, pelo extrato que você nos trouxe. Me marcou muito uma coisa que você disse no início, que é como vamos fazer para que o cidadão se sinta convidado a participar de um diálogo. Se há um passado não muito distante, o nosso maior desafio era abrir canais, e eu acho que muitos de nós vivemos isso aqui, essa fase onde que o desafio das instituições públicas era abrir seus canais e informar. Hoje, abrir um canal significa muito pouco diante desse desafio que nós temos, que é de produzirmos uma comunicação que conduza o cidadão a se sentir convidado a participar desse diálogo. Nessa arena de disputa por espaço que temos, se torna ainda mais difícil para nós, que somos comunicadores públicos, não é? E não basta produzir conteúdo, como fazer com que essas pessoas se sintam convidadas a isso. Então, te agradeço, acho que foi muito inspiradora essa frase que vocês colocaram e dá muita coisa para pensarmos, e convido logo a professora Margarida Conche, que nos dá a honra da presença nesse bate-papo. Seja bem-vinda, professora, é um orgulho te ouvir, e abra a sessão perguntas para a gente, por favor. Muito obrigada, é um prazer, né, estar aqui com vocês nesse momento, que para nós é muito rico, né, essa temática, né, da comunicação pública. E antes de eu falar um pouquinho, né, mais sobre qual foi a nossa proposta da Organicom, então eu vou fazer um breve comentário, né, dos 2 artigos que foram expostos aqui, destacando, né, que eu acho que são artigos da maior relevância e que expressam, né, o conteúdo, né, desse número especial da Organicom, né. A Fiorenza, ela traz aí esse tema, né, das tragédias de Mariana e Brumadinho, resultado de uma tese, né, de doutorado. Eu imagino o que significou fazer uma síntese, né, em um artigo, né, com esses dados, né, que são dados que trazem, né, muitos elementos, né, para a nossa reflexão, e eu considero também que é um tema, né, que está muito presente na mente, né, da sociedade brasileira, sobretudo dos que acompanham, né, essa problemática da sustentabilidade, como as empresas vêm trabalhando com isso,
E o artigo ele mostra muito como que as empresas, né, infelizmente, distorcem, né, a comunicação, né? Você falou, inclusive, da comunicação cínica das empresas, né? Eu lembro, né, de Mariana, parecia, né, recrutar, inclusive, funcionários para defender coisas que que não tinha como, né? Quer dizer, houve erros, inclusive erros estratégicos, né, na comunicação. Então, uma breve pergunta, acho que teríamos muito o que comentar, né? O seu trabalho é um trabalho brilhante, né? Com análise de 14 relatórios, com metodologias, com a metodologia empregada, de análise de conteúdo, muito bem estruturada, né? Que nos leva, inclusive, a buscar, inclusive, a própria tese original. Tamanha é a sua consistência, né, pelo que eu pude observar nesse artigo, né. Infelizmente, né, a comunicação pública, na esfera pública, onde está a sociedade civil, onde estão os grupos, né, os coletivos, associações, a comunidade local, nem sempre ela tem condições, né, de estar tão bem aparelhada, né. Na sua opinião, essa comunicação, ela faltou, de fato, um contraponto, né, mais sistematizado, e uma comunicação mais persuasiva por parte da comunidade local, dos grupos lá, né, que se articularam. Eu lembro, né, principalmente em Brumadinho, né, o professor Valdir, né, Castro de Oliveira, professor aposentado da Universidade Federal de Minas, né, que é um dos atingidos pela família, que muitos moram lá, que sempre vivenciou muito lá, escreveu, inclusive, artigos. A gente percebeu nas suas crônicas a angústia, né, daquele povo, né, das perdas, né, familiares, etc. Então, falta, no seu entender, por todo o conhecimento, né, que você tem, falta mais, vamos dizer assim, condições, né, de uma comunicação comunitária mais agressiva, mais persuasiva, para fazer esse contraponto, né, com as empresas. Eu sei que o tempo é muito curto, mas eu também nem sei, Armando, fui pega de surpresa, se é para elas responderem, ou se seria só um comentário mesmo. Professora, eu acho que a senhora pode fazer a outro comentário, né? Outro comentário, e depois a gente abre a perguntas gerais para todos e elas começam a responder. Mas pode continuar com a palavra, por favor. A Ana Maruzzi, né, eu sempre falo, né, nas minhas aulas, da importância da cidade, né? Tudo começa pelos municípios, né? Então, acho que vocês, né, todo o grupo aí que fez a pesquisa e que produziu o artigo, esse grupo todo está de parabéns, porque é um tema que precisa ser mais estudado e mais explorado em nível, né, de pós-graduação. Então, me surpreendeu, né, como que as prefeituras estão sem uma base, talvez, profissional, de especialistas em comunicação pública, porque aquele uso notou-se o quê? O uso predominante da internet, né, das redes sociais, sem uma preocupação, né, no planejamento, na estratégia de comunicação, em relação à linguagem, em relação ao público, né, que você quer atingir, e como falta, né, uma comunicação mais próxima, né, daqueles, foi colocado também da área rural, né. Então, a minha questão que eu coloco, como fazer uma comunicação além dessas redes sociais, para atingir a população com o uso, né, que você também destacou muito, de algo muito que vem sendo usado pela defesa pública, defesa civil, que é o uso, né, do celular, né, os órgãos públicos. Eu acho que o Brasil ainda está muito atrasado em termos assim de território nacional,
do uso desse meio, desse instrumento, aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu no Litoral Norte, aqui, ano passado, né? Então, é isso, é uma alegria, né? Nós temos aí uma amostra, né, de 2 artigos, são muitos, né? E eu gostaria de complementar, dizer da importância desse número, né, na esfera atual, né? Quando a gente, né, eu lembro do primeiro número nosso da Organicom, em 2005, que propôs, né, nós estávamos iniciando, né, Armando, você é da velha guarda, iniciando o debate. Eu lembro que eu organizei um seminário na USP, o Puxiquem era o ministro de comunicação, e havia toda uma curiosidade em relação à comunicação pública. E temos que fazer um registro aqui também, né, histórico, do papel da professora Heloísa Matos, né, da Elizabeth Brandão, que infelizmente nos deixou, que foram as pioneiras, né, em trabalhar essa questão do tema da comunicação pública, e também o trabalho incrível, né, da professora Maria Helena Weber, né, com o núcleo, com o OBCOM e toda a sua equipe. E a satisfação de ver que nós contamos hoje, né, com uma Associação Brasileira de Comunicação Pública, né, que já realizou 2 congressos nacionais, e como que tem contribuído, né, com publicações, com princípios. Então, nós estamos num estágio, em relação a outros países, muito, muito avançado, né, com teses, né, eu tive a oportunidade de orientar 2 teses de doutorado, uma na esfera pública, o outro com a Mariângela Asvani, que trabalhou a comunicação pública mais estatal, e a Regina Escudeiro, trabalhando a comunicação pública na esfera da sociedade civil. Ou seja, e as inúmeras outras teses, né, que estão surgindo, e então é um tema que está sendo, assim, muito bem estudado e trabalhado, e eu acho que o grande desafio agora é levar esse conhecimento para os municípios, para a formação dos profissionais, dos gestores de comunicação. Então, era essa a mensagem que eu queria trazer aqui. Obrigado, professora Margarida. A gente ainda no final, nós faremos uma palavra final sua e minha para a gente encerrar, tá? E agora, então, acho que a gente deu início aí aos debates. As primeiras perguntas foram da professora Margarida, e eu peço as nossas pesquisadoras, Fioreza e Marúzia, que possam responder. E, em seguida, quem quiser, pode escrever no chat, quem quiser também pedir a palavra para novas perguntas, fiquem à vontade. Obrigada, Armando. Faço, então, a resposta? Sim. Primeiro, professora Margarida, é uma honra compartilhar esse espaço da senhora e ter essa leitura tão gentil do artigo. Muito obrigada. Em relação à pergunta que a senhora me faz, né, se faltou a comunicação da sociedade civil, está aí o Armando, que não vai me deixar dizer o contrário, né? Tenho convicção que não faltou indignação, organização, luta, resistência da sociedade civil. Por outro lado, é algo que né, um conceito que eu, né, uma defesa que eu faço no texto, de que há uma assimetria constitutiva na comunicação estabelecida pelas organizações, por algo que a senhora aponta também, que são as condições privilegiadas, né, de recursos comunicacionais, recursos políticos, econômicos, sociais dessas organizações. Na disputa de um acontecimento público como esses, as organizações têm uma estrutura profissional, né, do ponto de vista não só comunicacional mesmo, né, de uma indústria, portanto, de influência sobre as decisões do poder. Então, eu digo com convicção que não faltou comunicação da sociedade civil, resistência da comunicação civil. Por outro lado, com a mesma convicção, eu posso dizer que faltou a atuação do Estado Democrático de Direito diante da constatação de que há essa assimetria
que favorece as organizações, cabe ao Estado Democrático de Direito, sobretudo ao Executivo, adotar funcionamentos que possam balancear essa assimetria, ou seja, adotar critérios, adotar funcionalidades que possam balancear e, portanto, dar voz e vez para essa comunicação da sociedade civil. Essa resposta tem sido muito esperada apenas de um braço do Estado, que é o judiciário. E aí a resposta à ideia do senso de justiça, o tempo próprio da justiça, um procedimento que é absolutamente hermético, ele é muito excludente em relação a essa ansiedade, a toda a afetividade que são absolutamente legítimas da sociedade civil. Ele é repelente a essa resposta rápida que é necessária. E aí o executivo, né, foi muito assodado, muito rápido, ainda no governo Dilma, quando aconteceu Mariana, de dar uma resposta que terceirizou completamente esse espaço de conformação simbólica daquele acontecimento que foi para a Fundação Renova, no caso especificamente de Mariana. Ali era a esfera de debate, a esfera de mediação daquele conflito, terceirizada para a Fundação Renova, que atuou em nome das organizações. Então, se por um lado não faltou a sociedade civil, eu não tenho dúvidas de que faltou uma atuação do governo ou do Estado para uma solução que é também comunicacional. A solução não é apenas um acordo judicial, ela passa também por uma comunicação, por uma resposta comunicacional. E me parece que esse aspecto comunicacional, ele tem sido não observado em relação à resolução de conflitos. Em uma democracia, não haverá questão pública que não seja resolvida publicamente na comunicação. Então, nesse sentido, me parece que há uma ausência constatada do nosso Estado democrático ao mediar conflitos como esses que foram colocados pelas tragédias de Mariana e Brumadinho, e aí o poder das organizações, sim, se sobrepõe, e aí a comunicação pública, ela fica tomada, sobreposta por uma comunicação cínica, ordenada pelos interesses dessas organizações. É isso, em princípio. Obrigada. Fiorenza, aproveitando o gancho da sua fala e já compartilhando uma experiência dos ministérios públicos, foi preciso ter uma tragédia dessa dimensão, não é? Para que a comunicação pública desse passos fundamentais em direção à democracia. Então, já tangenciando um pouco pela prática, o que houve no Ministério Público do Trabalho, onde eu atuo. Nós tivemos aqui em Minas, e se não no Brasil todo, provavelmente, a nossa primeira experiência de comunicação dialogada com os atingidos. Então, quando houve o rompimento da barragem Mariana, nós fizemos 6 audiências públicas, onde os procuradores iam assentar, faziam rodadas de conversa com cidadãos, explicando para eles o que era esse Ministério Público do Trabalho, o que a gente faria, quais as cláusulas estariam no acordo, os caminhos possíveis de um acordo, de uma demanda judicial. Então, assim, para nós foi uma experiência difícil, porque era uma gestão de crise, mas, ao mesmo tempo, foi uma experiência que a gente torce para que ela não permita mais um retrocesso. Então, por exemplo, no Ministério Público do Estado e lá também no MPT, nós tínhamos grupos de WhatsApp falando diretamente com o cidadão. Então, se foi uma necessidade imposta pela dimensão dessa tragédia, se ela não fosse desse tamanho, não teríamos avançado para isso, e que a gente vivenciou a experiência da escuta por parte dos procuradores. E não temos a segurança de poder dizer que isso se institucionalizou, que isso se tornou a política para gerenciar casos, seja de qual magnitude for, tomara que não seja dessa, mas são casos que a gente espera que se tornem referência e que não nos deixe voltar para trás, ainda que a gente tenha certeza de que é necessário um avanço enorme, como a sua pesquisa diz. Nós precisamos avançar muito nisso, mas a gente teve algumas experiências transformadoras que a gente torce para que permaneçam.
Sem dúvida, os ministérios públicos, né, as suas diferentes instâncias e especialidades, se constitui uma frente fundamental, inclusive onde a gente encontra documentação do que ocorreu disponível ainda hoje publicamente, nos acervos, sobretudo dos ministérios públicos, que constituíram forças-tarefas, né? Mas toda essa mobilização do Ministério Público, ela desemboca nas decisões judiciais, né? Talvez o MPT aí, a gente tenha um desfecho mais favorável, né, Lídia? Mas nos outros, os desfechos são do sentido de injustiça muito, muito, muito grande, né? E aí, para lembrar, essa é uma instância da resposta, né? A gente também tem resposta sobre a legislação, sobre a fiscalização, né? E aí, sobretudo, nos poderes legislativo e executivo, que me parece que essa ausência ela é mais relevante. Mas é isso, a justiça há de nos salvar. E também, embora eu esteja relatando aqui, que é uma experiência, acho que vale a pena, mas a gente sabe, Fiorenza, que é uma resposta muito pequena diante do problema, não é? É muito pequena, aprendemos, mas tem muito que aprender ainda. Eu estive em Mariana no dia 21 de dezembro, e as pessoas estavam simplesmente na rua, sem saber como que elas iam conduzir a vida delas, sem saber como ter comida, onde morar, né? Uma coisa muito impactante, e que a gente sabe que faltou resposta pontual do poder público, né? Bom, então passo agora para a Marúzia, para fazer seu comentário a partir da provocação da professora Margarida. Por favor, Marúzia. Quero agradecer a professora Margarida, e de fato, né, até fazendo um gancho com o que a própria Lília comentou, a gente observou nas prefeituras quase como uma obrigação básica, eles estavam cumprindo uma obrigação básica de simplesmente ter ali os canais e dispor algum tipo de conteúdo. E é tão rico o que a Monique traz para a gente, o que essa pesquisa do IBGE traz para a gente, que é, inclusive, eu não tinha ideia, o Armando, quando propôs para a gente trabalhar com a Monique, eu não tinha ideia da riqueza desses detalhes, eu não tinha ideia da riqueza dessa abrangência, e de várias outras pesquisas que o IBGE faz, e como as outras que nós também trouxemos para poder associar. E no momento que você transforma todos esses dados são públicos, eles estão disponíveis, mas não basta estar disponível. Quando você pega esses dados, você coloca em forma de gráfico, você começa a associar com outros gráficos, você vai tendo tantos insights, e a gente espera também com o nosso artigo, não somente comunicar isso, mas popularizar isso. E assim, despertando a curiosidade das pessoas. A curiosidade, inclusive, sobre, por exemplo, a Monique 2023 já está disponível, né? Não estava disponível quando nós elaboramos o artigo. A 2024 está sendo aplicada nos municípios, e quantas outras coisas ricas nós vamos poder ter desses dados que estão disponíveis, mas que, enfim, eles não estão sendo comunicados para as pessoas, e com isso as pessoas não conseguem se apropriar deles. Quando a professora Margarida trouxe, que outros usos que a prefeitura poderia trazer, a exemplo da própria Defesa Civil, que tem utilizado envio de SMS para o celular das pessoas, a gente identificou o celular como um grande instrumento das pessoas, é um trabalho paralelo que eu também realizo, de outros formatos disponíveis que as prefeituras também poderiam estar fazendo uso, até porque algumas já estão fazendo uso disso. Algumas desenvolveram, por exemplo, aplicativos em que a população é um aplicativo georreferenciado, então existe um mapa da cidade e o cidadão consegue, por exemplo, colocar alfinetes em lugares que precisam de reparos, seja um buraco na rua, seja um poste que está queimado, ou um campo que está tendo problema que precisa capinar e assim por diante. Inclusive o uso do WhatsApp também para esse tipo de reclamação. Algumas prefeituras já estão fazendo uso disso, e é tão interessante porque no momento em que o cidadão entra no aplicativo e ele informa, ele coloca esses alfinetes, esse cidadão está sendo coprodutor dessa comunicação, ele está produzindo comunicação. E para a prefeitura é muito mais fácil, porque o cidadão na ponta está vendo o buraco que às vezes a prefeitura, que está encastelada na praça principal da cidade, não está vendo. Então ela consegue... o nível, vamos dizer assim, de atendimento a esse tipo de demanda é um nível alto, e a população fica mais satisfeita e mais ainda convidada a continuar participando. E outros formatos, por exemplo, formatos alternativos no próprio TikTok, que é um algoritmo mais abrangente do que os das outras plataformas, o uso de uma linguagem mais
mais dinâmica, mais divertida, que fala muito próximo ao cotidiano dos jovens, e várias outras prefeituras que estão capitalizando os efeitos positivos dessa comunicação, mas a gente também tem que lembrar quando a internet não está mais disponível, quando o sinal do SMS do celular não está mais disponível. Nós vimos isso de uma maneira muito trágica no Rio Grande do Sul. Então, há uma adaptação que as prefeituras precisaram fazer, inclusive de recuperação do trabalho que é feito em rádios comunitárias. Algumas cidades estavam utilizando o sistema até de megafones para poder comunicar à população. E, mais recentemente também, de uma forma bem analógica e também tão próxima daquilo que está no cotidiano das pessoas, a Prefeitura de Salvador fez um trabalho muito interessante de prevenção à violência doméstica, prevenção de violência contra as mulheres, em que ela colocou faixas, né, distribuiu faixas nas cidades que dizia assim: Maria, eu estava nervoso, volte para mim, Maria. E aí, no início, as pessoas olhavam e acharam, deve ser alguém, né, que Maria foi embora, porque essa pessoa, enfim, não foi bacana e Maria foi embora. Passado um tempo, a prefeitura botou uma segunda faixa embaixo, dizendo: Maria, não volte, que a violência começa assim. Infelizmente, algumas pessoas, pelo fato de ter voltado, assim, foram mortas, né, foram vítimas de feminicídio. Um exemplo criativo de quando a gente não está trabalhando com meios digitais, com meios que você precise de um sinal de celular ou precise de um sinal de internet. Lília, você está sem microfone. Só antes, Lília, para avisar que a gente gostaria de encerrar às 12h30, então, a gente precisa fazer a palavra final da Margarida e minha, então que a gente possa aproveitar aqui para as mais perguntas, né? Só dar esse teto de 12h30. Vamos, então, ouvir agora a pergunta do Odilon. Por favor, Odilon. Bom dia novamente, muito obrigado pela oportunidade. Me apresentando rapidamente, sou Odilon Araújo, jornalista, mestre em Ciências Sociais pela PUC Minas, e trabalho com comunicação pública há quase 15 anos, no governo de Minas por 12 anos, na Câmara Municipal de Belo Horizonte e no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, nos 3 poderes, né? Trabalhando em comunicação pública. E sou um dos professores, colegas do professor Jorge Duarte, no curso de Comunicação Pública e Governamental, a pós-graduação da PUC Minas, pós-graduação online, de Comunicação Pública e Governamental. A minha disciplina é Gestão e Comunicação de Crises e Riscos. E não é à toa, porque eu estive presente em Mariana, como responsável pela comunicação do governo do Estado em Mariana. E também estive, de alguma forma, à frente da comunicação na tragédia de Brumadinho também. Mas Mariana, eu estive lá em Mariana eu fui o primeiro da comunicação do governo a chegar e fiquei por lá por cerca de 12 dias em Mariana, e é um problema, já dizendo um problema que a gente teve com a comunicação, que eu era o único do governo do Estado durante todo esse período. E eu utilizo, inclusive, na minha disciplina, os cases de Mariana e de Brumadinho, levando pessoas que trabalharam comigo lá, pessoas da Defesa Civil, pessoas do Corpo de Bombeiros, para dar palestras, para me ajudar nas aulas para os nossos alunos lá desse curso de pós-graduação. E aí, a primeira pergunta, e o outro assunto também tem muito a ver comigo, porque eu sou de Minas Gerais. Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios da federação, né? São 853 municípios, sendo que a maioria deles, eu não sei dizer exatamente aqui, menores de 10 mil habitantes. Então, o problema de comunicação pública é gritante, como em todos, né? Mas nos pequenos municípios o problema realmente é gravíssimo, não existe a comunicação pública. Aliás, são raros os exemplos de boa comunicação, alguma comunicação que flui bem nesses municípios. Mas, deixando, para ser breve aqui, apenas um questionamento já dizendo para
para a Fiorenza, que eu pretendo ler a tese dela, não só o artigo, mas a tese eu pretendo ler para ter maior conhecimento, e pergunto, que eu não tive a oportunidade de ler o artigo ainda, se trata da parte de comunicação governamental. Se no artigo e na tese também você aborda com profundidade tanto a comunicação governamental, no caso que você disse, chegou a citar, federal, mais a estadual, que na minha avaliação foi assim, extremamente falha, totalmente falha, não houve comunicação pública nesse caso. E no outro de Brumadinho, por outros motivos, também foi uma grande dificuldade. Uma mudança de governo, estava começando o governo, no caso de Brumadinho, né, foi 19 de janeiro, o governo tinha se iniciado de 1º de janeiro, então um caos total. Aí eu deixo essa pergunta. Com relação à Ana Marúzia, é mais um comentário e também uma inquietude em relação aos problemas que a gente tem. Ela cita muito, e eu quero ler também muito esse artigo em função dessas pesquisas, especialmente que tratam da internet, a utilização da internet, e em locais em que a sua própria pesquisa diz que mais de 70% da população prefere o contato presencial. No entanto, a comunicação cresce na internet, e eu trago um outro dado aqui de um artigo do professor Rodrigo Mendes, que é um profissional de marketing político, que ele traz de uma outra pesquisa dados de 2022, que 76% da população brasileira não consegue utilizar a internet todos os dias, por diversos motivos, porque é cara, porque não conecta. Nós temos esses problemas aqui em Minas Gerais, principalmente, os municípios têm a população pequena, mas o território muito grande, então tem uma vasta população rural que não tem acesso à internet com facilidade. Então, esse é um grande problema e um grande desafio para a gente procurar aqui, já terminando, alternativas de comunicação, buscar outras formas de comunicação que não somente a internet, as redes sociais e as características específicas de cada município. Aliás, eu estou, inclusive, tentando fazer um trabalho com municípios justamente para levar a comunicação e marketing para esses municípios pequenos, porque lá eles não têm profissionais nem graduados e muito menos com experiência nessa área. Então, eu gostaria de um comentário das duas a respeito desse tema. Muito obrigado pela oportunidade. Odilon, obrigado, prazer tê-lo aqui conosco. A gente precisa muito dos colegas do Estado aqui na ABC, então venha e convide mais colegas. Certamente. Fiorenza, por favor. Odilon, agradeço a pergunta, o interesse, fico à disposição para conversas futuras, porque eu vou fazer aqui uma fala curta. Não, a tese não analisou a produção de comunicação governamental em nenhuma das 3 instâncias, né? O objeto de análise foi exclusivamente a produção dessa organização da comunicação estratégica das 3 organizações, embora eu tenha, né, feito um contexto geral da trama acontecimental, a produção comunicacional que foi objeto de análise foi só das organizações. Mas certamente a complexidade dessa trama e talvez o sucesso dessa comunicação cínica, ele vai se estabelecer justamente nessas áreas de vazios, né, que você apontou aí pela sua experiência. Obrigada. Marúzia. Obrigada também, Odilon. No gráfico em que a gente mostra 70% das pessoas que preferem usar o uso presencial, não é 70% da população total. Dentre as pessoas que responderam que não querem usar o governo digital, o governo eletrônico, desses respondentes, 70% disseram que não usam por conta da preferência que eles têm do serviço presencial. Até porque ficaria um paradoxo, né? Se a gente fala que, enfim,
em 2019, 70% da população brasileira tinha acesso à internet, ainda que em condições precárias, nem muitas vezes, mas esse universo de 70% é daquelas pessoas que não utilizam o governo eletrônico, e essa é uma das explicações. Mas eu imagino que, além dos problemas que a gente tem físicos, né, seja de um aparelho que não tem muito, né, não consegue receber muitos dados, de memória, ou de rede de dados, de conexão, esses são problemas físicos, ou até mesmo de uma rede Wi-Fi, que às vezes a prefeitura consiga dispor, nós temos problemas de desconexão, no sentido, os cidadãos não têm letramento político digital, e as prefeituras nem sempre se preocupam em deixar esse conteúdo de uma forma mais acessível para a população, né? Seja um conteúdo mais fácil de achar, um conteúdo mais fácil de entender. Além dos exemplos que eu trouxe, né, de quando você não tem internet, quando você não tem sinal de celular, como é que você faz? Eu imagino que uma alternativa muito interessante seja a rádio. A rádio ainda tem uma potência muito grande. Aqui na Câmara dos Deputados, por exemplo, onde eu trabalho, a gente tem uma penetração da Voz do Brasil que é surreal. Vai no Brasil profundo, e os relatos dos parlamentares, principalmente de estados que têm cidades, né, com mais dificuldade de internet e tudo mais, de como que eles reportam, os meus cidadãos me ouvem na Voz do Brasil. Então, eu imagino que a rádio e as rádios comunitárias, inclusive rádios, que às vezes a abrangência delas é pequena, às vezes passa uma Kombi, um megafone, disseminando algumas informações que são importantes para essa sociedade. Então, eu imagino que, assim, é tão interessante a gente ver a parte de inovação, mas é tão interessante também a gente observar que existem veículos antigos que a gente não pode fechar os olhos para eles. E um dos exemplos seria a rádio, que aí dispensaria o uso, né, enfim, todos esses problemas de desconexão digital que a gente observa. Ok, Maruzzi, obrigada. Então, já caminhando para o encerramento, eu vou pedir àqueles que possam abrir a câmera, que a Sara vai fazer uma foto, e vamos agora ouvir a professora, e depois o Armando para encerrar, certo, Armando? Ô, Lília, eu vou preferir, como a gente abriu... Inverso, a pessoal da USP, professora, né, Michele, faça o encerramento e eu faço o preâmbulo. Pode ser? Tá bem. Então, pela ordem, professora Michele? Vai a foto primeiro? A foto a Sara vai tirando enquanto a professora fala. Pode ficar à vontade. O que eu, assim, antes de passar a palavra para a Michele, para a professora, primeiro, né, a gente ficaria aqui debatendo, né, duas perguntas apenas, e duas pessoas fizeram perguntas, e a gente teria muitos temas, um desdobramento enorme. Então, primeiro, parabéns, né, para a Organicom de ter conseguido trazer um dossiê muito robusto. Os dois temas, eu diria rapidamente, no caso da comunicação municipal, os dados estão aí, e nós, comunicadores e profissionais, precisamos debruçar esses dados e mergulhar nesses dados, né, porque eles trazem muitos desafios. Esse desafio da transição digital é um dos mais complexos, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, a companhia de CPTM, ela aboliu dos vagões de trem o mapa das estações e colocou no QR Code. Só que, primeiro, que o celular nem funciona direito, tem gente que não tem... Olha, então, assim, a transição digital tem que ser feita com muito cuidado, porque é isso que, né, Maruzzi, a gente percebeu, o Brasil é muito heterogêneo, muito diverso, né? Mas é um baita de um tema para que realmente a gente cuide dessa questão da comunicação, onde o cidadão é formado, né? O tema, né, de Mariana e Brumadinho, até porque Brumadinho tem um envolvimento mais pessoal e profissional, assim, um tema que mostra essa simetria brutal, né, das organizações, e com seus discursos, com seus prêmios de comunicação, enfim, e com a prática, né, que é esse desafio que a professora comentou, né, a professora, tanto a Fiorenza como a professora Margarida, quer dizer, tem uma simetria aí que a gente precisa ficar atento, né, e a sua provocação é tanto para o Estado, né, quanto para as corporações e para nós, comunicadores, que percebemos que também as organizações têm um dever de comunicação pública, né? Tem um momento que ela precisa honrar os princípios da comunicação pública. E aí eu quero dizer que o texto inicial da revista, né, da Michele, do Jorge, todos os artigos são muito instigantes, aqui realmente é um aperitivo, né, como se a gente estivesse num boteco com os amigos, mas assim, tem muito mais coisa para a gente conversar e ler. E eu diria que todos esses artigos eu fiz depois
uma comparação dos princípios da comunicação pública. E eu vi que todo esse conjunto de artigos da revista e de textos, ele remete a garantir o acesso amplo à informação, fomentar o diálogo, estimular a participação, promover os direitos e a democracia, combater a desinformação, ouvir a sociedade, focar no cidadão, ser inclusivo e plural, tratar a comunicação como política de Estado, garantir a impessoalidade, pautar-se pela ética e atuar com eficácia. Não sei se está dando eco aqui, mas é isso. Os princípios que a gente tem trabalhado, e convido a todos os comunicadores a debruçarem nos artigos que você vai, em algum momento, debruçar com um desses princípios, e eles estão bem alicerçados naquele conjunto de textos. Então, um prazer que a temática da comunicação pública tenha sido escolhida nesse dossiê. Agradeço aos pesquisadores aqui presentes, a Fiorenza, a Ana, e agradeço a todos os participantes, e a gente teria realmente muitos debates aqui, infindáveis, mas quem sabe, é um indicativo que a gente pode fazer novas parcerias para fazer um conjunto de debates com mais tempo, né? Enfim. Então, queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Lilian, se você quiser dar uma palavrinha antes de passar a palavra para a Margarida e para a professora Michele, também agradeço a participação e presença. Só agradecer mesmo, Armando, a honra de estar aqui, de poder estar ouvindo os colegas e de refletir sobre esses trabalhos que realmente são casos que impactam diretamente na sociedade e que servem de exemplo mesmo para a atuação dos comunicadores na área, que possamos crescer mais. A ABC tem crescido e tem conquistado cada vez mais adeptos. Então, tomara que a gente cresça mais, porque a gente cresce também pelo boca a boca. Nós somos um grupo de amigos, um amigo que traz outro amigo, então, que a gente possa trazer mais amigos aqui para a nossa ABC. Professora, por favor. Bom, gente, também queria agradecer, primeiro, o convite feito pelo Organicom, para organizar o dossiê, né, junto de Jorge, e convidar todo mundo, né, que está aqui com a gente, quem vai acessar depois esse conteúdo que vai ficar digital, então, para que leiam os artigos, para que conheçam as discussões. Agradeço também a Ana e Fiorenza, que estiveram aqui com a gente, e gentilmente, além de colaborarem com os artigos, também aceitaram participar, né, desse evento de lançamento, e também dizer que a gente espera que esse dossiê ele sirva tanto para fomentar boas práticas de quem trabalha com comunicação pública no seu cotidiano, e também que fomente novas pesquisas. Acho que tanto a abordagem da Ana quanto da Fiorenza mostram a complexidade e a pluralidade de abordagens institucionais, enfim, para o tema. Então, acho que objetos de pesquisa não nos faltam, então, que novas pesquisas e boas práticas sejam fruto, né, desse nosso trabalho coletivo de organizar o dossiê. Muito obrigada. Antes das minhas palavras finais, né, eu gostaria de ressaltar a importância do rádio, né, das rádios comunitárias, como foi bem colocado já aqui, e lembrando que também na comunicação pública nós temos que usar muito da convergência midiática, né, tão defendida há anos lá pelo Jeito Lemos, que nós temos que não podemos abandonar, né, as mídias tradicionais e principalmente, né, nos municípios, que há uma ilusão, né, que bastou rede social tirar a identidade visual, como foi colocado pelo Armando, que isso aí já resolve, e não é assim, né? Então, olha, eu só tenho que agradecer, primeiramente, agradecer a Michele e ao Jorge, né, que quando eu propus, né, entrei em contato, mas foi prontamente, né, aceito o convite. Foi um trabalho bastante exaustivo, que todos nós que dirigimos revistas científicas, a gente sabe o trabalho que dá, né, entre difundir a convocatória, depois receber os artigos, indicar pareceristas, insistir nos pareceristas. Então, é um processo exaustivo, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que é um número muito especial e que vem marcar os 20 anos, né, da Organicom, que é a revista
Brasileira de Comunicação Organizacional e Relações Públicas, e eu convido também vocês a olhar no site da revista, está vinculada junto com as revistas da USP, e nós temos trabalhado temas, né, do dossiê. Lília, se você puder fechar o microfone. Nós temos trabalhado temas contemporâneos, né, temas, assim, atuais, foi também inteligência artificial, primeiro número, e são temas, assim, que a gente sempre traz, né, e alguns números, os temas que foram abordados nos anos, né, de 2005 até 2010, eles estão sendo revitalizados, né, na época atual, né, como a questão das tecnologias, a questão da linguagem, e muitos outros que merecem, né, serem revistos, né. Dizer também que é um prazer, viu, Armando? Fiquei muito feliz de encontrá-la depois de tantos anos, né, mesmo que virtualmente. A gente sabe da sua batalha, né, nesse campo, e parabenizar todos vocês aí pela associação, né, brasileira de comunicação pública, que reúne, né, profissionais, gestores da comunicação pública e pesquisadores e professores. Eu acho que, como eu falei antes, é um orgulho para nós brasileiros estarmos hoje num estágio tão avançado, graças a iniciativas individuais e coletivas, né? Como um bom exemplo é o Observatório de Comunicação Pública, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem um trabalho pioneiro e muito significativo, né, em termos da difusão da comunicação pública. Pois bem, era isso. Muito obrigada. Ótimo. Muito obrigado, professora. Eu só reforço isso. Essas instituições que trabalham a comunicação pública, elas são construídas com paciência e perseverança, né? No Brasil, né, institucionalizar, né, uma revista que já tem, desde 2005, a temática, né, o Obconto, que todas as iniciativas que tenham longa vida, né? O Brasil precisa ter instituições... Ela é de 2004, está fazendo exatamente 20 anos. Só que a comunicação pública já foi no ano seguinte, eu atribuí o tema da comunicação pública, que estávamos no início ali, né, da discussão. Quem é da área pública sabe o quanto é difícil institucionalizar iniciativas, né? O Banco do Brasil, a Margarida sabe, a gente tinha um seminário, né, com o Alberto Dines, com vocês, enfim, a gente conseguiu fazer 17 anos, e o Banco do Brasil continua uma potência, mas ele poderia estar no 30, né, um seminário muito rico. Então, perseverem todos nessas causas que a gente vai contribuir para a cidadania, para a comunicação e para contribuir de alguma forma para um país mais justo e mais democrático, porque comunicação pública também depende e favorece isso, né? Um país mais igual. Então, eu estou muito feliz de encontrar todos vocês aqui, esperamos fazer novas parcerias, acredito que nós temos um caminho muito profícuo, né, de diálogo, de conversas, e quem sabe a gente depois acerta os ponteiros aí para novas parcerias, tá, professora? A gente pode, a ABC Pública está aqui em São Paulo também, e a gente, quem sabe, fazer uma conversa mais institucional com vocês, para a gente avançar mais as temáticas que são comuns. Agradeço a todos. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.